Bora lá, fiel, Rodrigo Vessoni trazendo informações exclusivas do Corinthians, que vai enfrentar o Palmeiras no domingo, o derby. E esfregou aqui na cara do Massini, o palmeirense aqui do programa, o domínio que o Corinthians teve nas últimas partidas. Vessoni também trouxe aí informações inéditas da escalação do Corinthians, se o Mateuzinho vai pro jogo, não vai, do Memphis Depay se começa jogando, do Yuri Alberto. Tá bem legal o vídeo, curta aí, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora pras últimas notícias do Corinthians. Agora, Vessa, e do lado corintiano? O novo troféu do Corinthians é atrapalhar o Palmeiras na briga pelo Campeonato Brasileiro? Lembrando, né, o jogo é em Itaquera. Na verdade o Palmeiras também tem mais uma pressãozinha, né? A hora que acabar o aquecimento dos jogadores do Palmeiras, eles entrarem para colocar a camiseta do jogo, o juiz vai estar apitando o jogo do Maracanã, o fim. Então os jogadores do Palmeiras, às 18 horas, quando entrarem às 18h30, acabarão de saber se o Flamengo abriu mais 3 pontos ou não. Então, como é a tendência o Flamengo vencer o jogo, os jogadores do Palmeiras saberão que o Flamengo sim fez mais 3 pontos, pelo menos é o grande favorito aí, porque o jogo é mais cedo. Então, tem esse lado também. No caso do Corinthians, como o Arnaldo disse, a semana começa com uma semana bem complicada. Você tinha domingo Vasco, segunda eleição e quarta o primeiro jogo da Copa do Brasil. Você tinha 3 grandes decisões, porque o Vasco era a decisão para não ter que o Vasco passar o Corinthians na tabela, afundar o Corinthians mais perto de zona de rebaixamento. Na segunda podia mudar muita coisa, imagina, se ganha outro que não seja o Osmar Stabile, o que ia acontecer? Chegava um presidente novo na terça, o cara podia já sair mudando um monte de coisa e o clube viraria um caos com aquela coisa de mudanças normais que o cara também teria o direito de mudar porque ele era o novo presidente. E na quarta você poderia sair atrás na Copa do Brasil, tendo que reverter depois um jogo cheio de desfalque. Ou seja, seria um negócio meio... Você ia para o Clássico com um negócio muito difícil, um cenário muito complicado. O que acontece? Você ganha em São Januário, você respira no Brasileiro, você mantém o mesmo presidente que já estava ali fazendo um trabalho e minimamente tentando organizar a casa, pelo menos apaziguando bastante o ambiente, e você abre vantagem na Copa do Brasil. Aí você vai no domingo e ainda pega o adversário que você nos 2 mata-matas eliminou. Então tá tudo aí. Quem queira ou não, a semana do Corinthians é essa. Claro que no Corinthians, como eu costumo brincar, lembrando do slogan da Band News FM, a cada 10 minutos tudo pode mudar. Então, até domingo tem muito tempo pela frente. Mas o cenário, por incrível que pareça, é exatamente esse, de um Corinthians que joga sabendo que a sua posição no Brasileiro não era o que ele queria, mas que o empate, por exemplo, não te destrói, te faz somar um ponto, não perde do adversário, que, aliás, nos últimos 7 derbys, o Corinthians só perdeu 1 dos últimos 7. Isso não é pouco. Na atual distância financeira, administrativa, política entre os clubes, 1 de 7, isso realmente é um número muito significativo que chama atenção. E se você não perde no final de semana, você faz uma derrota em 8 derbys diante de toda essa discrepância que eu acabo de falar em todos os cenários. Então, você chega nesse sentido muito mais tranquilo. Depois eu não sei o que pode acontecer, mas você chega para o jogo com esse cenário de verdade um pouco mais tranquilo e o rival mais pressionado pelas derrotas recentes, pela eliminação recente, por um Flamengo que joga muita bola, que vai jogar antes dele. Vai somando nesse caldeirão todo, você vê um lado e vê o outro. Acho que eu consegui talvez traçar os 2 paralelos, vocês falaram mais bastante até do Palmeiras, e eu acho que o do Corinthians é mais esse lado aí, de uma semana que tinha tudo para ser uma confusão só, mas não, acabou as 3 coisas dando muito certo na véspera desse clássico aí. E esse tempo a mais, aliás, uma semana, 6 dias que teve o Palmeiras para treinar massa, não deve ser uma coisa para se considerar nesse ponto? Porque, vamos combinar também, esse sempre é um discurso do Abel, eu não tive tempo para treinar, jogou antes, jogou depois, ele vai enfrentar, uma coisa que é rara, inclusive na vida do Palmeiras, né? Porque ganha muito, tá em todos os campeonatos, ter tanto tempo assim livre como teve. Tanto tempo é modo de dizer, né? Mais do que o normal aqui no Brasil.
se isso for utilizado como desculpa, ela não vai servir para o pós-derby, né? Se você disser assim, o Palmeiras está cansado. Cansado de quê? Cansado estou eu, entendeu? Não tem essa. Tem esse fator também a mais que tem que o Palmeiras render, jogar futebol. Agora, é um clássico, amigo, é um derby, né? As coisas não são assim tão fáceis, tão tranquilas, né? Isso tem que ser levado em consideração olhando para o resultado, né? Agora, não dá para negar de forma alguma que o Palmeiras tem mais obrigações no jogo do que o Corinthians, porque o Corinthians também vive do seu coitadismo habitual, né? Ah, meu Deus, coitado de mim, puxa vida. Ainda sobre isso, Massa, você acha, aí é quase que um observatório da imprensa, você acha que esse negócio tá na imprensa? Ou é um discurso do Corinthians? Tá. Veja, eu acho que é um discurso do Corinthians que a imprensa encampa, né? É um fato. Como é que você vai dizer que não? Quando ganha, é uma vitória épica. Quando perde, puxa, mas não tem presidente, estou devendo 1 bilhão. Dos 8 jogos que o Vessa cita, 7, 6 foram esse ano, né? Esse é o 7º derby do ano. Então, pesa para o Palmeiras, sim. Né? Quando você faz a coisa bem feita, se estrutura, deixa as coisas acontecerem bem, isso pesa contra você, né? Porque o coitadismo acaba justificando o resultado ruim, ou 10º lugar no Campeonato Brasileiro, ou estar indo bem nas Copas, é o que dá para fazer, é isso que a gente ouve, e é assim, é uma realidade, não dá para negar. Vou passar a bola para o Arnaldo, mas antes, só para pensar no time, você está dizendo, a gente teve esse caso do Felipe Anderson, né? O pai do cara foi preso, né? Foi condenado e preso. Foi condenado, né? Foi condenado, desculpa, então provavelmente vai ser preso, foi condenado a 14 anos de prisão. Diga, Vessa. É porque o caso, gente, pelo que tá lá, as provas, tudo era meio que irrefutável, assim. Mas olha como a gente vive parece que foram 8 anos para sair essa condenação. 8 anos nas instâncias todas, tal. Então também não é uma coisa que o Felipe foi pego 100% de surpresa agora. Eu sei que a condenação é um marco para qualquer julgamento, mas são 8 anos que ele está vivendo esse caso aí, tá? Então... Bom, considerando que ele não jogue, deve entrar o Sousa ou o Facundo, entendeu? O time deve ser o Everton, Kelvin, Gomes, Murilo, Piquerez, Aníbal, Evangelista e Maurício, Vitor Roque e Flaco. Aí... Qual é o retrospecto mesmo recente, Vessone? Só uma vitória do Palmeiras, essa do brasileiro, né? Em quantos jogos? Nos últimos 7, 6 foram este ano, só que teve o 2-0 da cabeça de porco no brasileiro do ano passado. Então, esse mais 6, 7 jogos, aquela vitória de Barueri. Isso aí. Agora, o Corinthians vai ter bastante problemas, né? Vamos lá. O Ranieri volta, cumpriu suspensão lá em Curitiba, mas no brasileiro, então você tem a volta do Ranieri. O Mateuzinho não saiu, vai fazer exame agora de manhã, não saiu nada. As primeiras informações naqueles testes de vestiário que você faz pós-jogo, tal, a análise ali mesmo, mais simplórias ali, veio até uma boa notícia. Parece que o músculo não estava inchado, a perna, como às vezes acontece numa lesão muscular mais grave, enfim. Mas hoje que sairia, então, esse exame, e ele vai fazer ultrassom e vai saber se teve lesão muscular. Eu acho até que é bastante difícil dele jogar no final de semana, mas o torcedor ainda não tem essa informação confirmada, porque o clube está segurando. Então, se ele não jogar, vai jogar o Félix Torres. Na outra, o Bidu está suspenso, joga o Angileri também. Então, e aí tem essa possibilidade do Memphis ser titular. Ganhou alguns minutos em Curitiba, podendo jogar até de titular, mas eu acho que nem termina o jogo. Eu acho que ele não vai conseguir ter perna para segurar os 90, mas pelo menos começaria o jogo. Então o Corinthians deve ir com a zaga normal, Hugo Souza, e aí, Félix Torres ou Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Angileri, Ranieri, Maicon Bidon e Charles, Garro, Guinegão e Memphis. E aí essa seria a possibilidade de time
mesmo como o Arnaldo disse, a estrutura com os 3 volantes, claro que não é Ranieri, Martinez e Carrilho, porque os 2 estão fora, mas mantendo a estrutura com os 3 volantes, o Garro, que eu não sei como vai ser a volta dele depois naquela maldição daquele sintético lá da Arena da Baixada, então não sei como que ele tá, só para se ter uma noção, ele tá buscando de um jogo para outro uma recuperação com 2 dias, às vezes precisa, só para recuperar, para depois começar a tentar treinar por conta do lance do joelho e tudo mais. Então, mas esse é o Corinthians, 4-3-1-2, mantém os 2 ali na frente, porque o Yuri também, não imagino que não tem a mínima condição para domingo, e aí Guinegão e Memphis, ou Guinegão e Vitinho, ou Kaique, aí, enfim, vamos ver o que ele escolheria. Mas sim, eu acho que o Memphis tem chance de começar o jogo. Ele que foi convocado agora cedo para amistosos dia 4 e dia 7. Dia 7 é o segundo contra a Lituânia, lá na Lituânia. E aí o jogo da Copa do Brasil é dia 10. Ele tem esses 2 dias para retornar, 2 dias e meio para retornar e jogar no dia 10. Que tal esse Corinthians meio esfacelado, Arnaldo? Fala aí, pode falar. Não, exatamente. Eu só, Tironi, quando o Vessa começou a falar não sei o que, Félix Torres, aí o chat veio, né? Claro que a gente estava falando, né, durante a semana, que o Félix Torres, além de tudo, além do campo, ele paga pelo transfer do Santos Laguna, enfim. Mas você acha que existe a possibilidade do Dorival eventualmente... acho difícil, né? Colocar, como ele colocou uma vez, não deu muito certo, o Charles do lado, e aí Maicon, Bidon e Ranieri, mais Garro, para evitar um jogador queimado desde o início? Eu gostaria que o Arnaldo Ribeiro, inclusive, fosse o treinador do Corinthians, depois do que ele falou agora. Vou mandar pro Dorival aqui. Uma pena que ele não é, né? Porque era exatamente o que eu faria. Charles na direita, porque... tem fôlego, faz o vai e vem, tem força física, eu acho que ele seguraria bem a lateral ali, sinceramente. Muito melhor do que o Félix Torres. Por que eu tô falando do Félix jogar? Porque o Dorival vem colocando o Félix, e ele é o comandante do negócio, a ponto de sair em defesa dele na coletiva. Não, eu tenho que elogiá-lo, ele tá se esforçando, saindo da zona de conforto dele, que é a zaga, né, a posição dele para poder nos ajudar e colaborar, aquelas coisas de treinador que elogia quando o jogador colabora com ele. Então o próprio treinador não está dando nenhuma pinta que gostaria de colocar outro por ali, mas eu colocaria muita tranquilidade, Charles. E a minha segunda opção seria o João Pedro Choca, ainda o outro zagueiro, que também é jovem, tem força física, eu colocaria ele. Para mim o Félix seria o terceiro, mas pro Dorival, a princípio vai de Félix mesmo, em caso do Mateuzinho confirmar pelo menos um edema, enfim, que tiraria ele de 7 a 10 dias, alguma confirmação de lesão, eu colocaria o Charles com alguma tranquilidade. Ontem na Live Raiz eu fiz uma enquete, coloquei Félix, Charles, João Pedro Choca ou algum menino da base, né? Tem o Jacaré e o Caipira, 2 meninos, mas... eu lembro. Que nunca jogam, tal, enfim, faz tempo que nem treinam direito, agora que o Jacaré começou a treinar. O Félix teve um grande percentual entre as 4 opções. Ele teve 4%. Nossa. Cara, é muito louco isso, né, Massa? E Arnaldo, porque eu tento entender o lado do técnico. O cara tá vendo o cara treinar todo dia e tal. Mas um cara tão marcado pra jogar em casa contra um arquirrival, pô, ele já entra com o pneu arriado, não é? Você não acha? Muito louco isso, cara. Massa. Sem dúvida. Agora, poderia a gente tentar entender por que ele entra tão marcado, né? Que culpa ele tem, cara, que o Corinthians não paga o time que vendeu para ele? Mas não é por isso. Não é só ele não joga nada. Bom, então, aí são 2 coisas. Né? É porque os gols saem tudo nas costas dele. O gol anulado do Atlético saiu de novo, ele dormindo. Do Vasco, o segundo gol, o cara bate o lateral e ele tá assim, ó. Ele então, parece que passou o corpo e a alma dele não tá. Então, assim, e isso que me espanta. O que eu tô irritado com o Félix é a postura dele. Não é de jogar bem ou jogar mal. É a postura. Por que eu tô falando isso? Porque um pouquinho lá atrás, há 2 meses atrás, quando precisou, que também não tinha reserva pro Mateuzinho, ele entra em Novo Horizonte pela Copa do Brasil, joga bem, e no final de semana ele joga contra o Santos marcando o Soteldo,
que era o melhor atacante do Santos, ele faz uma grande partida, acaba com o Soteldo no jogo, força física, a ponto de aos 46 do segundo tempo, fazer a jogada, tomando a bola de um atacante do Santos, enfiando a bola pro Yuri, fazer o 2-0, é que o VAR anula e alega falta do Félix Torres no atacante do Santos. Mas ele fez até a jogada aos 46 do segundo tempo. Aquele Félix serve para ser improvisado, com postura, com vontade, com foco. De um tempo para cá, simplesmente, eu não consigo enxergar um jogador de futebol com alma ali. Eu não estou falando se ele está bem, jogando bem ou mal. Eu estou falando com postura. E a postura dele está irritando o torcedor corintiano, entendeu? Eu só acho que o contar com esse jogo a menos, um ponto nessa tabela, porque na vida como ela é mesmo, tirando esse jogo a menos, a gente pode abrir a segunda-feira com 49-42. Hora que se olha, 7 pontos, por mais que tenha um jogo a menos, hein? 49-42. Para um time bom como esse do Flamengo, isso tem um impacto. Por isso que eu acho que a hora que os jogadores do Palmeiras entrarem no vestiário, acabando o aquecimento, que é às 18 horas, eles já vão saber como que está a situação e vai ter terminado o jogo do Flamengo. Então eu acho que de verdade é uma pressão para quem quer lutar pelo título, tem um player lá lutando com você, saber que está 49-42, eu acho que tem um impacto sim, viu? Tá, a gente pode fazer o recorte então desse ano, né? Tá, que são 6 partidas, né? 6 partidas, o Palmeiras ganhou uma. Num ano em que o Palmeiras está, na minha visão, mesmo trocando de pele, muito mais forte em termos de jogadores, e o Corinthians é o mesmo, mas com mais problemas externos, com alguns desfalques no banco e a troca de treinadores, certo? Mas o Corinthians é o mesmo time, mesmo sistema, mesmo tipo de jogo do segundo semestre do ano passado. O Dorival até ameaçou mudar um pouco, voltou atrás, e o time reencontrou a forma de jogar, mesmo quando não tem os seus principais jogadores. Muda um pouco, e aí o Vessone vai poder falar depois, quando ele não tem um jogador reserva para uma posição, caso do Mateuzinho. Aí ele tem que improvisar um lateral. Mas de resto, triângulo no meio, com meia enganche, 2 jogadores na frente, certo? Esse é o Corinthians. Seja com o Yuri Alberto, seja com o Guinegão, seja com o Garro, seja com o Bidon, seja com o Martinez, seja com o Ranielli. É esse o tipo de jogo do Corinthians. Em 6 partidas, caraca, o Palmeiras só ganhou uma desse sistema. Isso que me deixa espantado com o Abel às vezes. E aí, vamos lá, vamos voltar à partida. O grande jogo do Palmeiras contra o Corinthians em Barueri, em que o Palmeiras, em 20 minutos, destruiu o Corinthians e ganhou o jogo por 2-0. Tudo bem, o Vessone é aquela coisa, eu sei, massa, que o Vessone vai falar que o goleiro era o Donelli, e os 2 gols foram de longa distância. Eu sei disso, tá? Posto isso, o Palmeiras jogou muito bem. E o Palmeiras jogou contra esse Corinthians com uma linha de 3 zagueiros. E foi assim, com 3 defendendo apenas, anulando a dupla de ataque do Corinthians e pressionando a saída de bola, que o Palmeiras matou o Corinthians. O Abel nunca mais fez isso contra o Corinthians, Jesus Cristo. Por que será? Eu não entendo. Eu não entendo, né? O Palmeiras jogou com o Everton, Bruno Fux, Gomes e Mikael. 3 zagueiros. Felipe Anderson de um lado, Piquerez do outro. Emiliano Martínez, Richard Rios. E aí, Estevam, Roque e Facundo. Esse tipo de jogo, e o São Paulo jogou com linha de 3 contra o Corinthians não joga, velho. O Corinthians não joga. O Abel não vai fazer isso de novo. Aí, a responsabilidade é dele. Tudo bem, melhorou uma coisa no Palmeiras de lá para cá, significativamente, que foi a dupla de ataque. Então o Palmeiras não joga tão espaçado como muitas vezes ele jogava. A dupla de ataque, isso quando ele tem a bola, né? Então isso foi uma boa sacada. Mas em termos de defensivos e o balanço do time, equilíbrio do time, como gosta de dizer o Mancini, contra alguns adversários, como joga o Corinthians, e aliás joga também o Cruzeiro, e o Corinthians e Cruzeiro são os times mais decifráveis do futebol brasileiro.
O Cruzeiro que repete a escalação e joga do jeito do Corinthians, exatamente taticamente como o Corinthians, ou parecido com o Corinthians, o Abel não foi, não digo capaz, mas não preparou um antídoto. Bora lá, fiel. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, aqui eu te atualizo sobre o Corinthians todos os dias. Você vai ficar informado no pós-jogo, no pré-jogo, contratações, política, tudo sobre o Corinthians aqui. Então curte aí, se inscreva. Se tiver um botãozinho pra hypar o vídeo, clique em hypar. Assim você ajuda o YouTube a entregar o conteúdo para mais corintianos chegarem até aqui. Bora fazer desse canal uma verdadeira nação. Vamos lá, derby. O Corinthians, né, é pai do Palmeiras. O Corinthians amassou, castigou o Palmeiras nos últimos 7 jogos aí nesse retrospecto recente. O Palmeiras não viu nada, né? Ganhou um jogo, foi do primeiro turno no Campeonato Brasileiro, né? Então os caras vêm mordido. Nós ganhamos em cima dos caras do título, né? O Paulista, tiramos eles da Copa do Brasil. Então os caras vêm pro jogo de tudo ou nada para tentar ganhar do Corinthians, que vai estar desfalcado, né? Mas eu vou falar uma coisa para você, meu irmão. Um derby, ele gira numa outra sintonia, mano. É uma outra atmosfera, sabe? O planeta roda numa outra rotação quando é derby. O Corinthians pode estar sem cabelos, desfalcado, sem um braço, sem um lateral, sem um zagueiro. Pode ser o que for. O Corinthians, ele entra com uma mentalidade vencedora, com uma mentalidade de ganhar, com uma mentalidade de não importa. A gente vai sair daqui sangrando, com o uniforme cuspido, com sem cravo de chuteiro. O Corinthians entra pra ganhar, meu irmão. Mentalidade é essa que falta e deixa a desejar, principalmente nos jogos contra os Trica. Precisa mudar a mentalidade contra eles também. Mas é isso, senhoras e senhores. Corinthians e Palmeiras. Palpita aqui. Qual vai ser o placar? Quanto que vai ser o jogo? Bora comentar, trocar uma ideia. Prometo dar um coraçãozinho, responder o seu comentário aí. Eu sou o Murilo, te atualizo sobre o Corinthians aqui nesse canal, Nação Corintiana. Então curta aí o vídeo, se inscreva aí, dá essa moral pra nós, beleza? Então é isso, pessoal. Vamos lá. Logo eu volto com mais notícias do Timão. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E vai, Corinthians!